Olá, gente, aqui é o Maestro João Evangelista. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento às nossas aulas de regência através do YouTube. Muito bem, em nosso último encontro nós tratamos sobre os conhecimentos prévios que o regente deve ter antes de começar a estudar regência e tratamos um pouquinho também sobre marcação. Vamos dar um pouquinho mais de continuidade e ênfase nas marcações, porque, conforme eu falei na nossa última aula, embora não seja regência propriamente dita, mas as marcações irão nos dar uma base muito boa de gestual. Então vale a pena nós investirmos um pouquinho mais no estudo de marcação, para que quando efetivamente estivermos regendo não venhamos a nos preocupar com isso. As marcações, quando são bem feitas e quando o regente pretende passar outras informações aos seus músicos, além do pulso e além do momento onde está localizado o tempo 1, 2, 3, 4, 5, em um regente fazendo isso de uma maneira muito mais leve e espontânea, vai ficar muito mais simples para os músicos compreenderem, ao passo que essa pulsação interior, o que eu chamo de interiorização metronômica, tem que estar muito presente, para que quando o regente for fazer uma nuance, for fazer uma expressividade através dos gestos, não perca o pulso. E esse pulso está diretamente relacionado às marcações. Então vale a pena nós investirmos um pouquinho mais de tempo nas marcações, porque elas vão dar uma base muito grande para o regente poder ter mais desenvoltura no ato de reger. Pois bem, nós vimos os gestos das marcações dos compassos de 2, 3 e 4 tempos. Ainda não vamos trabalhar um compasso que tenha uma pulsação diferente a essas citadas, mas já vamos começar a trabalhar um pouquinho de independência das mãos e dos braços. O regente preferencialmente deve ser ambidestro. O que é ser ambidestro na visão de regência? É poder trabalhar tanto com uma mão quanto com outra, dando as mesmas informações. Se eu tenho um naipe à minha direita, que vai começar a fazer uma frase, e eu estou marcando aqui esse compasso de 4 tempos, então a minha mão esquerda vai continuar marcando esses mesmos 4 tempos, porém a mão direita vai dar uma ênfase maior para aquele grupo. E depois volta ao padrão de marcação novamente. Para isso acontecer de uma maneira orgânica, nós vamos fazer um exercício simples agora, que é trabalhar um pouquinho essa independência das mãos. Ao longo dos nossos encontros semanais a gente vai trabalhar bastante, mais enfaticamente nessa questão, mas hoje nós vamos trabalhar apenas de leve, ok? Então vai ser assim, a nossa marcação inicial será um compasso de 4 tempos. Com relação ainda às marcações, vou abrir um pequeno parênteses aqui. Existem algumas escolas de regência que falam que o momento do pulso deve ser o mesmo em quaisquer tempos que o regente esteja marcando. Se for um de 4 tempos, por exemplo, deve ser 1, 2, 3, 4. O impulso sempre no mesmo local. 1, 2, 3, 4. Outras escolas dizem que esses momentos pontuais onde estão os pulsos devem ser em locais distintos, para que o músico consiga distinguir bem. Assim, 1, 2, 3, 4. Cada um dos 4 tempos em locais distintos. Particularmente eu adoto o ensinamento dessa escola, mas cada regente tem a sua individualidade e sabe o que é melhor para o seu grupo. Então eu estou apresentando apenas as opções, escolha a sua e veja qual que melhor funciona com o seu grupo. Pois bem, fechando esse pequeno parênteses. Vamos então ao nosso exercício. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira, ainda marcando em 4, nós vamos fazer uma diferenciação de tamanho do gesto, apenas o tamanho do gesto. A marcação continua a mesma, porém, é como se nós estivéssemos regendo
no lado direito um mezzo forte e no lado esquerdo um piano. Então o tamanho dos gestos fica diferente, ok? Regendo apenas com a mão direita. 3, 4, 1. Agora apenas com a esquerda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, as duas juntas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, com essa pequena diferenciação, a gente já começa a trabalhar, e muito de levemente, a questão de independência das mãos e braços. Fazendo ao contrário agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Isso, a mão direita mais recolhida, fazendo o piano, e a mão esquerda fazendo então o mezzo forte. Ok? Juntando as duas novamente. E 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então esse pequeno exercício, conforme falei, é um exercício muito simples, muito preliminar, mas já vai servir para a gente criar um pouquinho de diferenciação entre uma mão, entre um braço e outro. Esse exercício, na verdade, vai ser a base para os demais exercícios que a gente praticar aqui, ok? Então pratique durante essa semana muito essa questão de diferenciação do tamanho dos gestos, em um mesmo signo, em um mesmo compasso, em uma mesma fórmula de compasso. Se forem 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, e ao contrário, 1, 2, 3, 1, 2, ok? Em quaisquer daquelas formas que a gente já viu, recolhe um com um gesto menor e a outra mão e braço fazendo um gesto maior. Muito bem. Certo, vamos dar continuidade a isso ao longo das semanas. Hoje eu trouxe alguns exemplares de batuta, conforme eu havia lhes prometido. Nós vamos falar rapidamente sobre batuta. Batuta. O que é batuta? Um pedacinho de madeira que o regente coloca em sua mão para dar gestos de entrada, nuance, corte, expressividade e tudo que diz respeito à regência. Existem vários tipos de batuta. A batuta, na verdade, é um prolongamento do braço do regente. Então, eu já assisti muitos regentes regerem de uma maneira com batuta e de outra maneira sem batuta. A maneira de reger é exatamente a mesma. A diferença é que em uma das mãos o regente terá o auxílio da batuta. É o prolongamento do braço, vai fazer com que os músicos consigam visualizar melhor, principalmente essa questão que nós acabamos de falar, a questão de marcação, principalmente isso. Questão de pulso, onde está o tempo 1, onde está o tempo 2, onde está cada um dos tempos que fazem parte da canção que nós estamos ou estaremos executando. A ponta da batuta que vai falar para nós onde está o tempo 1, tempo 2, 3, 4 e assim por diante. 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Como eu falei, é um prolongamento do braço do regente. E é um prolongamento não como se fosse uma junção não como se fosse a junção do nosso cotovelo. Não é um segundo cotovelo que nós vamos criar. Não, é um prolongamento. Como se aqui nós tivéssemos uma faixa envolvendo e que tornasse isso aqui mais ou menos fixo. Então, nós não podemos fazer a priori nenhum movimento a mais com a batuta, senão ela vai ter um movimento diverso ao que os braços estão fazendo. Por isso a gente diz que é um prolongamento do braço do regente. Maneira de se empunhar a batuta. Uma das maneiras, colocando a empunhadura no centro da mão e a partir daí envolver a batuta. Pronto, estamos com a forma adequada, ideal, ok?
Uma outra maneira para a gente saber qual o local exato da empunhadura é o local onde ocorre o que nós chamamos de equilíbrio da batuta. Então, toda batuta vai ter um ponto de equilíbrio. Deve ser nesse ponto de equilíbrio onde o regente vai colocar a base do seu dedo indicador e a partir daí fixar. Ok? Toda batuta vai ter um ponto de equilíbrio. A partir daí então, o regente pode escolher uma batuta que mais seja adaptada à sua mão, à sua forma de mão, ao tamanho da sua mão e também ao tamanho da batuta em si. Isso o regente pode e deve escolher, ok? Então aqui está o ponto de equilíbrio, empunhadura, estamos prontos para reger. Cor da batuta normalmente é branca, a vara normalmente é branca porque o regente normalmente, até alguns anos atrás, regia de preto. Então, para dar um destaque maior, o preto. Então a batuta foi idealizada em branco. É claro que nos dias atuais os regentes têm uniformes cada vez mais descolados, então nem todo regente tem uniforme preto para si, nem todo regente utiliza smoking, então isso vai fazer também com que haja uma pequena variação na cor da batuta. Essa daqui é cor de madeira natural, por exemplo. Ok? Muito bem. Espero ter contribuído mais um pouquinho e ao longo das semanas, dos dias, estarei respondendo as perguntas que forem encaminhadas ao e-mail maestro.joaoevangelista@yahoo.com.br. Muito obrigado. Fique em paz.